Senhor presidente, Alexandre Ferraz Fontolan, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os demais vereadores, nobres pares desta casa, Igreja Casa de Leis, cumprimentar aos servidores desta casa, bem como aos integrantes da Guarda Municipal, que se fazem presente, nos prestigiam nessa noite, aos amigos que transmitem essa sessão, nosso amigo Chico Rebete, pessoal do Jornal Semanário, e a toda a população que, direto ou indiretamente, vai ter conhecimento desta sessão, nosso cumprimento de boa noite. Eu gostaria de iniciar esta tribuna nesta noite, também ressaltando a nossa ida para Brasília nessa última semana, torcendo para que esta viagem, de fato, traga os frutos que nós já estamos anunciando, porque nós aprendemos que palavra dada não faz curva, né? Recebemos das autoridades, os deputados federais que nos receberam, o compromisso de nos enviar os recursos que foram pleiteados, e nós acreditamos e estamos torcendo para que a nossa cidade ela receba essas boas notícias dessas conquistas que nessa viagem foram conquistadas. E é uma conquista dessa casa, independente de termos estado lá em 4 vereadores, é uma conquista dessa casa, porque, como disse o vereador Brigatti, enquanto um corre para lá, o outro corre para cá, e o trabalho do Legislativo continua sendo feito, né? E eu queria ressaltar que, nesse ano ainda, no mês de junho, eu, acompanhado do presidente desta casa, Alexandre Ferraz Fontolan, estivemos em Brasília também, e naquela ocasião nós levamos daqui para lá, eu acredito que mais de 40 ofícios, e fizemos questão de levar esses ofícios, porque foram candidatos que receberam votos aqui na cidade de Rafar. E como disse o vereador Rogério, em que pese terem sido votados, jamais deram a devida atenção à população. Fizemos questão de estar lá de gabinete em gabinete, entregando e protocolando o ofício, e no cabeçalho do ofício, frisando de plano e de início quantos votos aquele parlamentar havia recebido na nossa cidade. Dessa última feita, batemos no gabinete do deputado, só a título de exemplo, do deputado Tiririca, que foi o segundo deputado mais votado nessa cidade, que não foi encontrado nem da primeira e nem da segunda vez em seu gabinete, e da segunda vez nós sequer pudemos adentrar ao gabinete, dada a recepção que tivemos naquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é bom que a população rafardense se atente. Se atente ao trabalho que esses vereadores estão fazendo, aos nomes que eles estão ventilando, de deputados que estão ajudando. Daqui a pouco a coisa se afunila e cada um de nós escolhe um parlamentar para apoiar e para pedir para você, população rafardense, o seu voto naquele parlamentar. Mas procure saber se aquele parlamentar que está sendo levado até a tua casa fez alguma coisa para o município de Rafar. Porque nós precisamos parar com esse negócio de eleger pessoas ou de contribuir para a eleição de pessoas que pouco se preocupam com a necessidade. A Rafar é uma cidade pequena. Rafar é uma cidade pequena e só nós aqui sabemos quão difícil é pleitear verba para uma cidade de um eleitorado tão pequeno como o nosso. Porque não desperta o interesse do parlamentar. Não desperta o interesse. Porque a contrapartida que o município vai poder dar não é tão grande assim. Então nós precisamos frisar quem ajuda e precisamos esclarecer sobre quem não ajuda. E esses deputados que nessa última eleição, se você pegar do primeiro ao terceiro, foram os deputados mais votados aqui na cidade, não ajudaram, e eu duvido que irão ajudar daqui para o final. Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Tiririca
E o quarto, se eu não me engano, é um tal de padre, não me lembro o nome, Adalto, sei lá. Silvio Abreu. Silvio Andrei. Que também não sei se já ajudou a cidade. Não, essa não ganhou. Não sei se já ajudou e se vai ajudar. Né? Então, nós estivemos lá, cada um de nós aqui foi num alvo específico de um deputado que ofereceu ajuda, que estendeu a mão. E com isso eu quero agradecer ao deputado Carlos Sampaio, que nos recebeu e empenhou a palavra no envio de mais verbas, né? Já enviou algumas na pessoa do nosso querido presidente Alexandre Ferraz Fontolan e deu a sua palavra de que mais verbas virão. Né? Deputado Júnior Bozella, que, segundo a palavra do nosso querido, excelentíssimo senhor prefeito, ainda este mês, ou na semana que vai entrar, a licitação para a contratação da empresa que vai iniciar as obras da ciclovia já está prevista, verba, recurso, enviado, destinado pelo deputado federal, trabalho dos vereadores Rogério, Rodolfo, acredito que estiveram na oportunidade pleiteando essa emenda. Então, esta casa está trabalhando. Cada um tentando se conectar a algum parlamentar que olhe para a Rafar, não naquele momento, extraia daqui os votos e depois suma daqui da nossa cidade. E sumir é força de expressão, porque esses jamais apareceram. Não tem como sumir quem nunca apareceu, mas somem. Né? Então, população, e aqui eu quero agradecer ao deputado Giga Peixoto, que tive a oportunidade de conhecê-lo aqui na cidade de Sorocaba. Fomos bem recebidos pelo deputado federal Giga Peixoto em seu gabinete na cidade de Sorocaba, no meio de semana, numa segunda-feira. Algo que eu não tenho visto como sendo muito comum nesse meio. E, na oportunidade, ele nos autorizou, nos recomendou que fizéssemos um ofício endereçado ao seu gabinete e que eu colocasse nesse ofício tudo o que eu achasse que Rafar necessitasse. E ele me disse, não vou conseguir atender, mas o que eu puder atender dentro daquilo que você pedir, eu certamente atenderei. Então, de uma escala de preferência, eu fiz um ofício, e nós pedimos ali um caminhão compactador de lixo, um trator pá carregadeira, pedimos verba para a saúde, pedimos verba para um veículo para a Guarda Municipal, uma nova viatura para a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal agora está andando de SPIN, mas ainda é pouco. Uma viatura ou duas ainda é pouco. Ainda mais agora, e cujos parabéns para a Guarda, que o pessoal tem falado muito bem da Ronda Rural, que tem sido efetiva e tem sido bem feita. O trabalho da Guarda tem sido reconhecido. E, se Deus quiser, em breve, vocês receberão também desta casa e do Legislativo uma parcela ainda mais efetiva do reconhecimento do valor e do trabalho que vocês têm desempenhado na cidade. Pedimos também uma van para transporte de passageiros, uma caminhonete para o CRAS, né, presidente, que tem sido uma solicitação antiga, para o CRAS fazer as entregas das cestas básicas. Então, a gente está, como diz o ditado, atirando para todo lado. E pode falar, vereador. Com a palavra? Pois não. Também foi pedido uma pista de skate. Uma pista de skate. Sempre estão pedindo. Então, essa pista de skate, acredito que o ano que vem já vai estar. Se Deus quiser. Uma pista de skate, porque, como foi bem lembrado pelo vereador Doca, depois das Olimpíadas virou febre skate. Né? Até Bob Marley está andando de skate. Né? Virou febre. E foi muito bom a nossa ida lá, a nossa visita. E com isso, quero emendar nesse gatilho que o vereador Doca nos permite aqui, parabenizar o prefeito pela retomada das atividades culturais e esportivas no nosso município. Nós já falamos aqui na sessão anterior que muita crítica vieram, porque a festa das crianças estava sem máscara, é balé, é futebol, tem que ter. Nossa população estava carente de tantas coisas e coisas como essa. E no que depender de mim, eu vou falar de mim, não falo da casa, falo de mim, o prefeito, na implementação, e eu fiz questão de perguntar ao prefeito se isso estava sendo feito dentro da legalidade,
Porque, em que pese as críticas, eu preciso ser justo. Na época do prefeito Will, esses trabalhos foram paralisados não por vontade do prefeito, mas por determinação do Tribunal de Contas, que recomendou que os temporários fossem todos dispensados. Mas o prefeito disse que tudo está sendo feito de acordo com a lei, dentro da legalidade. Então, sendo este o parâmetro, tem o nosso apoio. Futebol, balé, futsal, terceira idade, daqui a pouco a fanfarra. Eu fiz parte da fanfarra, e isso foi muito bom para a minha vida. Nós vemos os nossos jovens aí, a guarda está aqui, e pode falar disso até com mais propriedade que a gente. A falta de oportunidade, não para todos, mas para muitos, a falta de oportunidade gera ocasião de um desvio de personalidade e de conduta. Então, nós precisamos cuidar desse povo. E como que a gente faz isso? Pensando nessas coisas, pensando nas atividades culturais, nas atividades educativas, mas também pensando naquilo que é estrutural. E aí nós precisamos falar da necessidade da geração de emprego, da necessidade de criar um caminho de desenvolvimento para essa cidade, uma política de incentivo fiscal, mas para eu falar de uma política de incentivo fiscal, eu preciso lembrar que nós precisamos ampliar a possibilidade de receber empresas nessa cidade. Precisamos pensar na criação de uma autarquia para coibir o desvio da água, a perca da água, porque a questão é o seguinte: se eu não pago, não me dói no bolso, eu não me preocupo com desperdício. Outra coisa importante de se falar, precisa ver essa questão do convênio para que a guarda possa atuar com mais eficácia. Pedrinho falou de um carro em cima da calçada. Pergunta para os guardas se eles podem fazer alguma coisa. Não podem, a não ser orientar. Fiscal de postura, não sei se temos. Não temos mais. Então, eu tenho um código de postura, mas eu não tenho quem fiscalize. Então, nós precisamos, e o Executivo precisa pensar com a gente, junto com a gente nessas questões, para a gente começar a dar cara para essa cidade, de uma cidade que está desejando crescer, desejando se desenvolver, e não mais ser a Rafar pequenininha em que todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, e não dá nada para ninguém. E vocês sabem do que eu estou falando. Nós precisamos começar a pensar nessas coisas. A autarquia, plano diretor, assunto que muito interessa ao vereador Rodolfo, reforma administrativa, são muitas coisas, gente, muitas coisas, muitas coisas. Então, nós estamos trabalhando. E eu convido aos nobres vereadores para que a gente pense nessas coisas, pense junto, traga o Executivo para o debate, crie a possibilidade, o caminho do debate, da conversa, da discussão, para que as coisas comecem a tomar forma. E para que nós possamos começar a perceber essas mudanças que não são mudanças tão simples e nem vai acontecer da noite para o dia, mas o caminho precisa começar a ser trilhado. E tanto quanto quem virá aqui nesta casa depois, ou quem sente na cadeira do Executivo a posteriori, o faça com a mentalidade da continuidade daquilo que é bom e daquilo que está sendo bem feito. Porque a continuidade é que vai trazer o resultado, né? Para encerrar, nesse último minuto, eu não poderia deixar de falar, e antes de entrar no tema específico, lembrar que Ricardo Zara esteve aqui no sábado, agradecer a ex-prefeita Ângela, porque também... Isso, olha, perdão. Ex-vereadora Ângela Barbosa, que foi um dos pilares que intermediou a vinda do deputado aqui, que, de plano, no sábado mesmo, anunciou já uma verba de R$250 mil para a aquisição de um caminhão-truque basculante para auxiliar aí na coleta de entulho e de lixo da cidade. Então, agradecer ao deputado Ricardo Zara, que é um dos que sempre tem estendido a mão e o braço para o município, e é necessário falar. Mas, caminhando para o final, presidente, eu peço 30 segundos para encerrar, falou-se aqui do bairro Lourdes Isabel. Que bom
que a rampa de acesso está sendo iniciada. Que bom que a escada de acessibilidade vai ser feita. Mas eu não posso deixar de lembrar que, desde o início do ano, nós estamos pedindo obra muito mais simples e muito menor e que vai impactar positivamente a vida das pessoas. Os tais sarjetões, para escoar aquela água que fica na esquina e que gera um acúmulo de barro e de água e que já chegou a causar pelo menos 2 acidentes ali. Então, é uma obra mais simples, mais barata, que não pode cair no esquecimento. Então, eu peço aqui ao Executivo, encarecidamente, dê uma revisitada nas indicações desta casa, dos nobres vereadores, e faça lá os sarjetões que são necessários, já que tem muitas outras indicações que nós fizemos. E devo dizer aqui que respostas que recebemos de que, ao teor da resposta, hoje já estariam feitas, mas não foram, mas isso é uma outra história, a gente discute depois. Resposta, vai ser feita em tal prazo. Não foi. E aí o prefeito tem que tomar cuidado com quem está ocupando determinadas pastas aí. O vereador Brigatti falou aqui do meio ambiente, o ambiente está atrelado ao setor de obras, e, sinceramente, é um setor que a gente está vendo uma deficiência muito grande. Muito grande. TRCA, deputado, Termo de Recuperação Ambiental. Para o Lourdes Abel? Então, eu agradeço a oportunidade dessa noite, senhor presidente. Obrigado pela extensão do tempo. Que todos tenham uma boa noite e que a população guarde essas palavras desses vereadores aqui desta noite. 2022 é tempo de eleição. Vamos eleger quem pensa em Rafar, quem ajuda a Rafar e quem colabora com Rafar. Obrigado a todos. Tenham uma ótima noite.